Existem encontros na nossa vida que transformam uma tarde. Existem encontros que transformam um dia. Existem encontros que transformam uma vida inteira. Não é assim? Assim foi Mateus, né? Com Jesus. Né? No Evangelho de domingo, Mateus capítulo 9, versículo 9. Imagina, Mateus estava lá, sentado. Ele era cobrador de impostos, estava sentadinho, fazendo as contas. Quando passa, né? Jesus viu, né? Viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. É tão interessante quando Deus vê. Quando Ele vê, começa o processo de transformação. Quando Ele fala com Moisés, Ele fala: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi. Então, a graça das graças é deixar que Deus te veja. Não se esconda dEle. Não se esconda. Não faça igual Adão, que quando ele chama, ele esconde de medo. Faça o contrário. Faça-me veja, estou aqui. E me olhe. Ser alcançado pelo olhar dele. O olhar de Jesus é aquele que te quebra, né? Te quebra, que aí você descobre que você já era conhecido. Você acha que tinha alguma coisa escondida? Nada. Então você imagina, Mateus estava lá, sentado. Ele passa ao encontro que ele tem com Mateus e fico impressionado, como é que ele deve ter assustado a turma dele, você imagina? Porque Jesus, ele não tem, assim, ele não fez nenhum preâmbulo, né, gente? Absolutamente direto. Ele passa a ver Mateus e sem nenhum rodeio, sem nenhum preâmbulo, ele não pergunta bom dia, boa tarde, como é que você está, como é que está passando, ele fala, segue-me. Pode imaginar isso, assim, a força disso, de quando ele olhou para Mateus e deu um imperativo, segue-me. Mateus deve ter ficado tão atordoado que levantou e andou, porque eu fiquei pensando já várias vezes nisso. Falei, se eu passasse perto de me mandasse eu te seguir, falei, você está ficando doido? Vou não. Então tinha que ter algo muito especial naquele homem. A força do olhar, da frase, porque Jesus falou 2 palavras e mudou a vida dele inteira. Imagina, naquele momento, Mateus não tinha dimensão, que estava perdendo emprego, ganhando um reino. Não tinha dimensão. Ele era um pecador público. Jesus olhou para ele e falou, olha, há um discípulo aqui, há meu apóstolo, olha quem está aqui. Mas é o olhar dele que é diferente. Por isso que isso é tão extraordinário. Porque todo mundo que te chama para seguir, você fala, vem cá. Sempre é alguém que vai te levar para algum lugar, ou vai te mostrar algo interessante, algo diferente. Mas Jesus não foi assim. Porque se a gente olhar o próximo versículo, Jesus já estava lá na casa de Mateus. Seguir Jesus é permitir que Ele te siga. Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nas suas coisas mais íntimas, é permitir que Ele chegue. Porque Jesus chegou lá, sentou e foi comer com os amigos de Mateus. Fico dizendo que Mateus não devia saber nem o que devia falar com Jesus. E é tão bonito isso. Nós vamos entender como é que Jesus levou Mateus para a casa dele. Porque é além da casa física. Dessa ressonância de Jesus, falar, segue-me. Ele continua indo atrás de cada um de nós. De cada um, pode ter certeza. Jesus continua buscando cada um. Cada um ele vai atrás e fala, segue-me. Esse convite, ele continua ecoando até hoje, desde Mateus. Nós temos que lembrar de uma coisa. Deus não chama multidão. O chamado é pessoal, individual. Ele te chama pelo nome. E Ele não cansa. Porque a gente escuta, fala, será que foi comigo mesmo? Será que Ele está me chamando? Ou está chamando outra pessoa? Acho que é outro que está chamando. Não, você mesmo que Ele está mirando. Isso é extraordinário. Assim como o amor dele é pessoal, o chamado dele é pessoal. Ele olha no seu olho e fala, segue-me.
Nós é que arrumamos um tanto de desculpa para não ir. Mateus não arrumou nada, foi. E a gente fica pensando, devo ir ou não devo ir? Porque Jesus, assim, ele chama, e assim como ele fez com Mateus, ele vai nos impulsionando, ele vai nos levando, mudando a direção das coisas, até ele nos levar para onde? Para dentro de nós mesmos, que é a casa interior. Por quê? Porque é aqui que ele habita. E todo segmento, ele só pode ter um lugar para começar. Ele tem que ter raiz. E eu só vou seguir aquele que está enraizado dentro do meu coração. Porque foi aquele que desvelou, que tirou o véu e revelou quem eu sou. Se não for assim, eu não vou segui-lo. Chama o Mateus para vem cá, deixa eu te mostrar o original. Você foi criado para isso aqui, Mateus. Olha como é que você está. Da mesma forma é conosco. Ele chama cada um de nós porque ele quer um encontro pessoal, íntimo. Lá no fundo da nossa alma. Ele quer encontrar conosco, dentro da nossa miséria. Dentro da nossa miséria. Ele quer nos mostrar quem somos. Isso é uma das coisas mais extraordinárias de Deus. Esse amor alucinado que Ele tem por nós. Porque Ele não desiste de nos encontrar. Para quê? Para nos contar quem de verdade nós somos. E que nós nos perdemos. Ele fala, olha aqui, meu filho, você era isso aqui, ó, nós sonhamos com isso. Olha o que você virou. Por isso que Ele fala, que Ele fala, eu não vim para os que têm saúde, hein? Se tem saúde, não precisa de mim, não. Hein? Eu vim para os doentes. Porque o pecado é a doença mortal, não contagiosa, mas é mortal. O pecado é uma doença mortal. Então ele vem para nos curar, vem para nos transformar, vem para nos fazer levar a vida digna, da dignidade daquilo que a gente carrega. Nós ainda não entendemos o que é ser filho de Deus. Nós não entendemos. O que é isso, né? Ser filho do Altíssimo, ganhar um título desse. Então tem uma oração de Santo Agostinho, que eu fiz questão de copiar aqui, porque eu fiquei com medo de não guardar a oração inteira dele. Claro que é só um trecho, né? Naquele livro Confissões, não sei se alguém de vocês já leu. Conhecem Confissões de Santo Agostinho? E ele fala, né, desse encontro de Mateus. É quando a gente se coloca também no encontro com Ele. É você e Ele. No mais íntimo do seu coração, onde Jesus já enraizou. Ele já revelou para você quem Ele é. E quem você é. Então, a partir daí eu caminho. Então, Santo Agostinho fala assim, tende piedade de mim, Senhor. Aqui estão, não escondo, as minhas feridas. Tu és o médico, eu o doente. Tu és o misericordioso, eu o miserável. Cada esperança minha se coloca na sua grande misericórdia. O evangelho da misericórdia é um evangelho que a gente ainda precisa descobrir. Porque não há nenhuma vida sem misericórdia de Deus. Como é que a gente ia sobreviver sem a misericórdia de Deus? Não ia. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova, senão a gente não daria conta de caminhar. A misericórdia é receber aquilo que a gente não merece. A gente precisa de um monte de não na vida para nos nortear. Mas tem momentos na nossa vida que é quando você não espera receber um sim, que você tem tudo para receber um não, e Deus te dá um sim. Isso vira a sua vida inteira. Foi o filho pródigo. Nós somos pródigos quantas vezes? Foi, gastou o dinheiro todo, gastou a fortuna toda do pai, voltou destruído. Qual foi a atitude do pai? Fez o quê? Mas antes de acolher, o que o pai fez? O pai correu ao encontro dele. O pai ficava esperando por ele. E quando o pai avistou, o pai correu. É assim conosco. Você ameaçou falar, ele já correu.
E antes de Deus do pai fazer qualquer coisa com ele, o que o pai fez? Abraçou. Então Deus, antes de nos julgar, Ele nos abraça. Primeiro Ele acolhe. E sabia que aquele filho estava destruído? Você acha que tinha alguma coisa que aquele filho tinha feito que ele não sabia? É igual na nossa vida. Será que existe alguma coisa, até nesse momento que nós estamos vivendo, que Deus não saiba o que a gente está fazendo? Ilusão nossa achar que Ele sabe de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, de todos os caminhos mal traçados, de quantas vezes nós fugimos, de quantas vezes Ele veio atrás de nós. Quantas vezes nós somos a única ovelha que Ele deixou as 99 e veio atrás buscar. Por quantos descaminhos nós passamos. E Ele não cansa de falar, segue-me, segue-me. Por quê? Porque eu sei o caminho, eu sei o que é melhor. Nós te criamos para outra coisa. Ontem eu estava falando lá no consultório, como é que deve doer o coração de Deus, porque se dói o nosso, se dói o meu como pediatra, que quero orientar para os meninos, qual esporte você tem que fazer até ficar velho? Nadar. Por quê? Porque você não vai ter dor na coluna, você vai ser impecável, ficar maravilhoso, barriga trancada, tudo, falo tudo com eles que você vai fazer. Falo, me segue, vocês vão ficar maravilhosos, as meninas vão desmaiar quando você passar. Fala, não tome energético, você vai ter uma arritmia, vai cair morto. Não, né? Vou na luta. Eu falo, como que é difícil a gente insistir, saber o que é melhor, e a pessoa recusar. Fico imaginando a dor dele. De quando nos quer dar um caminho, a gente faz questão de seguir outro. Me segue. Fala, não, agora não, vou ali, dar uma volta. Depois eu venho. Porque talvez só não saiba o que é melhor para mim. Então vocês imaginem qual é o sofrimento de Deus por cada alma que nós somos aqui. Porque a nossa alma, não é o físico, a alma é a imagem e semelhança dele. Perder uma alma para Ele é uma coisa gravíssima. Por isso esse esforço, essa luta de Jesus atrás de nós, para que a gente possa experimentar a misericórdia dEle. A nossa vida completamente fora do padrão, fora daquilo que Ele pediu, fora daquilo que nós fomos criados para ser. A gente insiste no pecado, insiste naquilo que está errado, quando a gente permite esse encontro e Ele revela quem somos e nos transforma, né, gente? O dia que a gente experimentar essa misericórdia, porque essa misericórdia precisa ser experimentada em nós. O dia que a gente experimentar a misericórdia, nós vamos conseguir viver a misericórdia. Por que a gente não consegue viver a misericórdia? Talvez porque a gente ainda não conseguiu viver o primeiro mandamento, que não é amar a Deus, é ser amado por Ele. Como é difícil ser amado. Como é difícil permitir que alguém te ame. Como é difícil, já falei isso tantas vezes para vocês. Que alguém chega perto de você e fala, eu te amo, você não sabe onde é que você põe o braço. Né? Nós já falamos sobre isso várias vezes. E Deus nos ama unicamente como filho único. Fala, porque eu te amo, eu tenho uma proposta absurda para você. A gente insiste ao contrário. Mas quando a gente entender essa misericórdia, que apesar dos nossos pecados, apesar dos desvios, apesar de tudo, Ele nos acolhe, aí eu vou dar conta de fazer igual Ele, sentar na mesa. Jesus era considerado comilão, beberrão, amigo dos publicanos e das prostitutas, né? Ele só andava com gente tranquila da época. Então, como é que a gente vai dar conta de viver essa mesa? O dia que eu experimentar o quanto que eu sou amada, o quanto que eu fui acolhida na minha miséria. Porque o dia que eu me sentir assim, eu vou olhar para você e não vou te julgar. Aí eu vou viver o evangelho da misericórdia. O dia que eu experimentar isso, eu vou saber o que é dar a outra face. O dia que eu experimentar essa misericórdia, eu vou rezar pelos meus inimigos. Eu vou fazer bem por aqueles que fazem o mal. Eu vou emprestar e não vou esperar nenhum retorno. Aí eu vou dar conta de viver, de verdade, o estilo de vida evangélico que é viver a misericórdia. Perceberam quanto nós estamos longe dela? O evangelho da misericórdia é o evangelho para ser aprendido. E é isso aqui que Jesus falou.
Aprendei de mim, que eu quero misericórdia e não o sacrifício. Ele pega a mesma frase que está na primeira leitura de domingo, que é Oséias. Aprendei de mim, que eu quero misericórdia. Então, como é que nós vamos relacionar uns com os outros? Como se eu receba a misericórdia de Deus, numa vida que Ele poderia ter tudo para descartar e falar, todos os seus pecados te levam para onde, longe de mim. Ele pega, busca, restaura tudo, faz uma outra história, devolve a esperança e fala, anda comigo. E aí eu, por muito menos, encontro com alguém que fez muito menos que eu e falo, tem chance não, vou andar com você não. A nossa obrigação é levar para o outro a fonte da esperança, é levar para o outro que toda vida tem possibilidade. O que Jesus falou para Santa Faustina? Alguém já leu o Diário de Santa Faustina? Lembra o que ele falou sobre os pecadores? Filó também se me aperta, né? Ele falou, Faustina, fala para os pecadores, quanto maior o seu pecado, quanto mais pecador você for, mais direito você tem à minha misericórdia. A gente não consegue compreender isso, que a gente quer uma justiça diferente. A gente fala, Jesus, não é possível que você vai ser bonzinho com fulano. A gente se comporta sempre como o filho que ficou em casa, lembra? Do filho pródigo, a gente se comporta como ele, que nem entra em casa para a festa. Aí o pai fala, meu filho, mas tudo que é meu é seu. Eu fiquei a vida inteira aqui com o senhor, fiz tudo o que o senhor queria, e o senhor não me deu nem nada. Agora esse filho seu, que gastou tudo, o senhor está fazendo uma festa para ele, deu sandália, anel, roupa nova. Fala, esse seu filho, e o pai fala, o seu irmão. Percebe a diferença? O seu filho, o seu irmão. Como que nós temos dificuldade de viver a fraternidade? A gente se senta e julga, e condena. Filó, mas eu não condenei aqui, não condenou aqui foi pior. Por quê? Quem tem que estar dentro de nós sendo adorado? Jesus. Quando eu coloco o outro no centro e fico falando do outro, eu estou colocando o outro no lugar de Deus. Esse é um dos pecados mais frequentes que a gente comete, que a gente precisa ficar atenta com ele, porque elas podem nos segurar um bocadinho no purgatório. Estou falando sério, estou brincando não. Então eu preciso pedir a Deus que me limpe a cabeça, me dê pensamentos puros, me ajude, Senhor, a não olhar para o outro, mas como Senhor, como alguém que julga, mas ter o seu olhar já trabalhado, um olhar que vê no outro, que além das feridas tem algo ali de muito bom. Gente, Deus morreu por ele, tem que ter algo bom ali guardado, não? Tem que ter. Se Deus transformou minha vida, eu tive um encontro que me transformou. Então pensa, quando foi o seu encontro com Jesus? Que transformou a sua vida inteira? Porque às vezes a gente está medindo, Jesus continua falando, segue-me, e nós continuamos agarrados. Segue-me, e a gente ainda não experimentou. Porque o dia que a gente experimentar de verdade, o que é essa misericórdia que eu vivo, que eu recebi, e que eu compartilho com o outro, vai despertar em mim um gene que está guardado. Tem um gene em mim que está precisando de ser ativado, que é o gene de ser aprendiz de discípulo. Aprendiz de discípulo. Deus tem que ativar em mim isso, para que eu tenha um coração manso, um coração que se permite ser, carregado por Ele, trabalhado por Ele, caminhar nesse mundo com criatividade, ver os desafios da vida, mas ter o olhar dele e pensar, o que Jesus faria aqui no meu lugar? Como é que ele acolheria? Primeiro acolhe, primeiro abraça aquele que é vulnerável, aquele que está ferido, que está destruído, que acha que não tem nenhuma possibilidade na vida. Transforma, dá uma chance para essa pessoa, ajude, não julgue. A gente não sabe o passado de ninguém. Todo santo teve um passado, e todo pecador tem um futuro. A gente não sabe o que Deus pode fazer. Ele transforma as coisas da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não tire as possibilidades de alguém. Ajude, aprenda a ver com outros olhos o outro que é seu irmão. Difícil ver,
Difícil, não é brincadeira não. Tem que pedir a Deus para purificar os nossos olhos. Eu tenho alguns irmãos de rua, né, que eu tenho um apreço, né. E eu tinha um que, bonito, tenho, né, bonito. E ele começou a ficar perto de mim, e eu sempre perguntava para ele, todo dia de manhã assim, você dá vontade de comer o que hoje? E falava, eu passei a madrugada no crack, preciso comer. Falava, o que você quer? Adorava pastel, mandava fritar pastel para ele. Aí foi chegando o resto da turma, e ele foi aprendendo a ter confiança, ele falou comigo assim, eu venho aqui todo dia só para te encontrar. E aí um dia ele falou comigo assim, eu preciso falar com você. Falei, pois não. Me ajuda a sair dessa vida. Eu não aguento mais. Tenho 31 anos. Lindo. Destruído pelo crack. Falei, claro que te ajudo, mas você quer ir? Porque eu não posso levar ninguém obrigado. Você quer ir? Ele falou, quero. Aí, consegui mesmo uma vaga para ele. Para essas fazendas, né? E aí um outro viu que ele iria, falou comigo, só me ajuda também? Eu preciso sair do crack. Minha vida está destruída, eu preciso. Será que a gente tem chance? E aí ele falou comigo, no dia que eu falei, consegui a vaga dos vocês dois, ele chorou tanto e falou, eu achei que Deus nem me escutava, doutora. Porque quem sou eu? A gente é tão acabado, a gente acha que Deus não escuta, mas eu falei com ele, só me ajuda? E aí, na noite, eu falei com eles, então amanhã cedo, vocês estejam aqui, que tem alguém que vai levar vocês. Tem alguém que vai levar vocês para onde vocês têm que ficar, ok? Doutor, a gente tem documento, não precisa de nada, precisa só do jeito que vocês estão, vai do jeito que vocês estão, não precisa de nada, lá vocês vão ser restaurados em tudo, até no documento. Primeiro preciso que vocês queiram ir. E aí eles foram, a gente rezou antes deles irem na porta da padaria, parece uma coisa de louco, né? Rezamos. E eles foram, e um deles falou comigo, eu não preguei o olho essa noite, doutora, dormindo aqui na rua, com medo de perder a senhora. Porque com medo da senhora passar e eu me perder. Eu não podia perder essa chance. Tem rezado todos os dias para eles continuarem lá, permanecer lá. Porque a chance da vida ser restaurada, de dar para eles uma nova chance de começar de novo. A senhora acha que a gente tem jeito? Eu falei, claro que temos jeito. Eu falei, vocês acham que Deus me ama diferente do que Ele ama vocês? Ama igual. Cuida de vocês, vela pela vida de vocês quando vocês estão completamente fora do ar. Mas o crack não pode vencer. Quem tem que vencer é o amor de Deus, por você. Então é preciso que a gente comece a experimentar essa misericórdia para que eu possa levar para o outro, que ele tem uma possibilidade, que a misericórdia de Deus por ele vai ser muito maior. Vai tirá-lo de onde ele está e fazer dele uma outra pessoa. Eles mandaram foto lá para mim, da hora que chegaram. Então, é começar outra história. Falei, Deus vai escrever uma outra história. Deus vai começar a contar aquilo que Ele sonhou para você. Vocês têm que acreditar nisso, rezar lá e ter força para sair do crack e tomar uma vida com dignidade. Vocês têm que parar de ficar aqui de mendigo e virar o filho do Altíssimo. Vocês não foram feitos para estar aqui mendigando. Mas às vezes a gente não está mendigando comida, mas está mendigando tantas outras coisas. Por quê? Porque não descobrimos para que fomos feitos. Então eu espero que de verdade, né, quando a gente está aqui pensando nessa frase, nessa palavra de Mateus, segue-me, que ela é para mim, que é para você, e pedir a Deus o que te impede hoje de se libertar, o que te impede de seguir a Deus. O que te impede de verdade de se abrir a Ele e falar, eu quero? Porque todo o Evangelho, gente, ele está baseado em uma coisa, nessa possibilidade, né? Que é essa insondável confiança que eu tenho,
que Deus vai transformar a nossa história. Ele pode. Ele pode, igual Ele tirou os meninos lá da rua. Outro dia eu recebi recado de um outro que me disse: fala que a Filó, quando estou aí pedindo nada, porque eu já consegui emprego. Quando Deus busca, Ele restaura. E se Ele restaura esses que estão ali, que o mundo passa e nem vê, que está como o lixo da sociedade, mas é nosso irmão. Mas na nossa vida hoje, na minha, na sua vida, Deus tem a possibilidade de fazer uma outra história, se eu permitir. Se eu abrir o meu ouvido, chegar diante dEle, for rezar e dizer para Ele: eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. O Senhor está me chamando, Senhor, então me leva para esse encontro dentro de mim, aqui, lá no coração. Transforma a minha história e me ajuda a viver exatamente aquilo que eu fui programada para ser. Então, me ajuda a me ver de verdade, a ver a minha história e não me contentar, como eu já falei isso com vocês, não se feche no seu ateliê. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trazer na sua vida o sonho que Ele fez quando Ele te criou. Por que nada está acontecendo na minha vida? Porque eu que quero colocar Deus para seguir as minhas regras. Falo: Jesus, então eu quero casar assim, fazer assim, que tem que ser com aquele, tem que ter tantos filhos, ter a sequência dos filhos assim, um menino, uma menina, um menino, depois outra menina. Oi? Como é que é mesmo? Seja livre para viver a aventura de ser amado por Deus. Nosso tempo aqui é tão curto que é igual um sopro. E Jesus fala: vocês não têm perseverança, vocês não permanecem no meu amor. Segue-me, mas é todos os dias. Todos os dias a gente levanta com a disposição de seguir a Ele. E o dia que a gente aprender a viver, receber a misericórdia e viver a misericórdia, vocês vão ver o tanto que a gente é livre. Vai julgar quem? Vai julgar ninguém. Não sei nada da vida do outro. Cuida, abraça, faça o que você puder fazer de melhor para o outro e sinalize para ele. Porque nós não somos nada, mas nós temos que mostrar o único que muda a história. O único que você fala: nossa situação é impossível. Não para Ele. Jesus é tão extraordinário, é tão extraordinário. Deve ter uns 2 meses. Lá na Santa Casa, a gente estava sofrendo tanto, com um menininho de 2,3 kg, 2,300. Nasceu com bloqueio cardíaco total. Frequência cardíaca dos 40, 50, né? Tinha que pôr marca-passo. Ok, o SUS paga? Paga. Mas o marca-passo que o SUS paga é mais pesado que o menino. Estou brincando não, gente. Você põe na barriga do menino e cai para o lado do marca-passo. Fala: filho, é brincadeira? Não, não é brincadeira. Aí não consegue ficar na barriguinha, aí a cicatriz cirúrgica abre, aí infecta. Aí o que o menino tem que pôr de adequado para o tamanhozinho do menino custa 16 mil. Nós pobres de maré, gente, como é que faz? Eu falei: Jesus, não, você vai dar um jeito, Jesus, presta atenção. 2,3 kg, Jesus, presta atenção. Não, só vai dar um jeito nessa história. Só vai dar um jeito. Pois é meio mundo louco. O pessoal falou: não tem jeito de gastar, não. Falou: não tem 16 mil. Eu falei: não, Jesus, só vai dar um jeito, aí. Vai dar um jeito. Aí, nada, Filó, não tem jeito, vocês não pagam, não tem contenção de despesa, não tem dinheiro. Eu falei: mas não tem jeito, vai ter que dar um jeito, né? O recurso é quem? Ele que é o dono de tudo, né? Aí a supervisora lá do neonatal, desolada, gente desolado, chamou de tarde, eu estava no consultório, que o menino tinha que descer para o bloco, porque tinha que colocar marca-passo. Desceu com o pessoal chorando, falou: mas não é possível que vai pôr um marca-passo desse no menino. E ao mesmo tempo o pessoal lá da superintendência, que mexe com órteses e próteses, eu não sei o que eles arrumaram, que foi Jesus mesmo que arrumou essa confusão. Eu sei que entraram numa negociação com o fabricante, que estava lá o aparelhinho de 16 mil, mas eu sei que no fritar dos ovos a confusão foi tão grande, que o fabricante aceitou que o marca-passo, que estava lá 16 mil, ficasse com o mesmo preço do SUS. Só ele. Até hoje ninguém entendeu o que aconteceu. O fato é que o menino já estava no bloco cirúrgico, o pessoal dos suprimentos saiu igual louco correndo para dentro do bloco cirúrgico para poder entregar o novo marca-passo.
que o menino ia convocar. Vocês podem imaginar a festa que isso virou. Que eu recebi um telefonema de noite no meu consultório, falou, Filó, deu certo o marca-passo, o neném saiu com o marca-passo que devia ser. Eu falei, como que Jesus fez essa história que nós não estamos sabendo? Porque dinheiro não saiu 16 mil. Mas saiu uma negociação que ele deve ter entrado no meio e falou com o moço, é isso mesmo, vai ficar por esse valor, e ficou por esse valor, que eu não sei quanto. Mas era um prejuízo. Que na verdade para Deus é diferente. Então esses dias, encontrei com a supervisora, ela disse para mim, Filó, eu não consigo me esquecer do milagre do marca-passo. Então quando a gente vive essa misericórdia, que ele olha para nós e fala, Filó, mas você está sofrendo só por causa de 16 mil, minha filha? Bem, mas nós somos pobrinhos, 16 mil para nós é muito dinheiro. Então com aquilo que ele pode fazer com a vida daquele menor, daquele mais desamparado, daquele que não tem nada por ele. Então quando ele chama cada um de nós, é porque nós temos que continuar fazendo na vida do outro o que ele tem que fazer. Ele vai nos seguir aonde a gente estiver e ele vai agir através de você, dos seus olhos, do seu ouvido, da sua boca, do seu coração, das suas mãos. É aquela oração de Santa Faustina, a gente tem que ser a misericórdia para o irmão, como ele é para nós. É tão extraordinário quando Deus nos acolhe, quando Ele transforma uma situação que está perdida e Ele vira a situação, que a gente chora diante de algumas coisas que Ele faz. Você imagina a gente ser o veículo disso para o outro? É assim. Nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui de graça, não. Nós precisamos de entender isso e pedir a Ele a graça. Me dê a graça de entender o Evangelho da misericórdia. Me ajuda a viver esse excesso de amor, esse extravasamento de amor, que a gente não consegue definir a sua misericórdia, a não ser em excesso. Mas Deus nos ama assim, em exagero, porque somos filhos, amados. Eu digo que a gente entender isso, mas somos todos. Alguns não descobriram. Então nós que já experimentamos, temos que levar. Não julgar, falar, vou te dar não, sabe por quê? Porque você fez isso de errado. Deus faz isso com você? Não. A gente fala, Filó, a gente pode continuar dando isso tudo para as pessoas, elas vão ficar mal acostumadas. Porque Deus já nos estragou, né, gente? De tanto que Ele cuida dos detalhes, né? Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não regre, dê, como Ele te dá. Experimentem isso. Hoje tem que ressoar no seu ouvido, segue-me. E de verdade, hoje você tem que ter a coragem de pedir a Ele, vamos comigo para casa? Para minha casa interior, entra comigo. E me mostra, desvela para mim a minha história. E me mostra o que me amarra e que não me permite voar. Que não me permite de verdade ser aquele cristão, aquele católico, que todo mundo olha e fala, tem alguma coisa diferente dessa pessoa. Tem, Jesus. O que é essa alegria? Jesus. Por que tudo mais? Jesus. Por que isso acontece? Jesus. Que a gente seja capaz de, na nossa vida, revelar esse amor que nos sustenta, essa luz que ilumina o nosso caminho, essa força que nos põe de pé todos os dias. Deus é de tanta infinita misericórdia conosco, que Ele nos permita, né, que depois que a gente escutar, ver, que Ele ative em nós o nosso desejo de ser um aprendiz de discípulo, para que um dia, até o final, a gente consiga ser chamado também de cristão. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora, que foi a primeira discípula, nos ajude nesse caminho tão difícil, de ouvir e de segui-lo sem restrições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Para quem está com a palavra de Deus e que quer acompanhar, é Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Existem 2 formas da gente revelar o amor que a gente tem pelo outro. Um é dando a vida pelo outro. E a segunda forma, indubitavelmente, é a capacidade de perdoar até chegar a abençoar e amar o ofensor. Fácil? Demais da conta. Como é difícil perdoar. E o perdão é sempre uma palavra que está sempre nas nossas bocas. A gente está sempre falando: perdoa, perdoa, desculpa, perdão. Mas a gente não entende muito bem o que é o perdão. E hoje a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Quando acontece uma tragédia, quando acontece uma fatalidade, e as pessoas, às vezes, alguma coisa de alguma repercussão nacional, uma repercussão maior numa sociedade, que os jornalistas já estão ali com o microfone falando: você perdoa quem fez isso? Vocês acham que isso está certo? Vocês acham que isso é possível? Acabou de acontecer um fato, você não teve tempo de pensar sobre o fato. Vocês acham que é certo você responder para o outro: perdoa? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a chance disso não ser uma verdade, não ser um perdão autêntico, porque perdoar exige um caminho, não é um estalar de dedos, porque o perdão não faz parte do ser humano. Então, por isso nós precisamos aprender a perdoar, porque às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. Você fala: já esqueci. Aquela ofensa que você me fez, eu esqueci. É possível esquecer? Por que que não é? Porque nós temos capacidade, o ser humano, nós temos uma faculdade que se chama memória. E todo mal que nos é feito, tudo que acontece, fica registrado no seu corpo. Está registrado na memória o fato acontecido e a pessoa que fez. Só você lembrar, o dia que você recebeu uma notícia ruim, você sabe a roupa que você estava, a hora, aonde você estava, quem te deu notícia, tudo você sabe os detalhes. Estou falando mentira? Então, a única pessoa capaz de perdoar e esquecer é Deus, por causa da onipotência dele. Ele sim, ele perdoa esquecendo. Isso está na palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando eu confesso o meu pecado, como dizia Padre Pio, o único tribunal que você chega e assume a culpa e sai inocente é o confessionário. É o único que eu falo: sou pecador, pequei, fiz errado, eu falo: perdoado, estamos embora inocente. Então, quando a gente confessa, Deus perdoa e esquece todo o mal que nós fizemos, esquece tudo. E é tão espetacular isso em Deus, porque Ele perdoa, Ele zera e você começa de novo. Gente, isso é espetacular. Isso é sem preço, isso é espetacular. Ele de verdade, Ele zera, Ele esquece qualquer coisa que a gente tenha feito. Ele não fica relembrando. Então Deus é a única pessoa que perdoa esquecendo. Nós somos capazes de perdoar, mas guardada na memória. Isso não tem jeito. Então, perdoar não é esquecer. É diferente. Na verdade, à medida que eu vou trabalhando o perdão, isso vai virando uma cicatriz. Mas eu nunca vou deixar de saber o mal que me foi feito e quem me fez.
Aquilo não vai virando mais uma ferida aberta, mas a cicatriz está ali. A gente só trabalha de um jeito diferente, mas isso permanece em nós. Então, a única pessoa capaz de perdoar esquecendo é Deus, porque o perdão tem a ver não com a justiça, mas com a misericórdia. E quem que é a fonte da misericórdia? É Deus, né? Então é por isso que Ele perdoa dessa forma. E a gente não pode, por isso a gente não pode deixar, vou fazer um apelo, de confessar. Porque nós temos que ir embora mais zerado. É verdade. A gente tem que estar sempre com a confissão em dia, que é chegando diante dele e falar, ó, Jesus, tem pecado zero, porque já perdoou, já passou lá embaixo e já fez a limpa que tinha que fazer. A gente fica adiando, fala, eu não gosto de confessar, não gosto de falar as coisas. Naquele momento, está diante de Jesus, não é o sacerdote. Naquele momento é Ele. É diante dele que você vai falar, Jesus, eu errei. Né? É esse momento que a gente tem que ser capaz de reconhecer. Bem, a outra coisa que a gente confunde pecado, que a gente, perdão, a gente acha que o perdão é esquecer. Não, não é esquecer. Vocês já aprenderam que não é isso. Porque a memória está lá guardada em nós, né? Ela não permite que a história está guardada, mas ele não vai morrer, né? O perdão não deixa isso morrer. A outra coisa é justificar o outro. Ah, coitado, ele fez isso comigo, sabe por quê? Ah, ele teve uma infância muito sofrida, ele passou por um trauma agora. O que eu estou fazendo com o outro quando eu justifico os atos dele? O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou tirando do outro a responsabilidade pelo ato dele. Não posso fazer isso. Eu não posso negar o mal que chegou em mim. Eu não posso justificar o outro dessa forma, falando, não, coitado. Eu não posso negar a ofensa chegou, magoou, mexeu. Eu falo, não, deixa para lá. Não. Eu tiro do outro o compromisso e a responsabilidade que ele tem com o outro. Eu não posso fazer isso. Então, perdão também não é ignorar a falta do outro. Aquele fato aconteceu. E isso a gente precisa trabalhar em nós, porque aquela ofensa chegou. Né? Porque essas são as maneiras que a gente tem de ir driblando a gente mesmo com as histórias. A outra é achar que perdoar é reconciliar. Guarda uma coisa, perdão é uma coisa unilateral. Então, aquela pessoa te ofendeu, você pode decidir perdoar ou não, ok? Como nós somos cristãos, o nosso caminho é de trabalhar o perdão. Mas a pessoa pode não querer, achar que não te ofendeu e nem pedir perdão. Você nunca vai esperar que o outro que te ofendeu tome a primeira atitude. Que inclusive ela pode negar. Ou então a gente fala assim, não foi nada, nós vamos voltar a ser como antes. É possível? Por quê? Isso está escrito no livro da sabedoria. Depois que você assa o pão, é possível tirar a farinha de novo? Está na palavra de Deus. Então, nós temos que zerar e começar a história. Teve aquela marca, mas nós vamos começar um outro caminho. Do jeito que era? Não. Trabalhado. É assim que a gente perdoa a traição. Meu marido me traiu, mas eu nunca mais vou perdoar. É possível? É, mas tem um caminho. Por quê? Então, nós já vimos que perdão não é esquecimento, perdão não é desculpar, a desculpa que eu fico analisando a situação do outro, e perdão não é necessariamente reconciliação. Pode até ser que a gente volte a conversar, caminhar, mas eu perdoo o outro para tirar dele o peso de ser esmagado pela culpa, né? A gente não vai fazer isso. Mas o que a gente precisa, porque é tão interessante, porque eu estou falando que na hora que acontece uma fatalidade, e alguém vem te perguntar se você perdoa, a gente precisa entender que perdoar é um caminho, porque perdoar é uma coisa difícil de definir. Perdoar é dar até o seu extremo, é dar até o fim. Isso não é uma brincadeira, porque o perdão ele exige um caminho, chama caminho fatigante do perdão. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu sou ofendida é renunciar à tentação de vingar. Ah, mas eu vou fazer igualzinho. Você me traiu, trai também. Não é a primeira coisa que você quer fazer? É a primeira. É a primeira coisa que a gente quer fazer, é dar um jeito de vingar.
E a gente descobriu que a vingança não é esse caminho, não é o melhor. Porque isso vai gerando uma espiral de agressividade que pode ter consequências impressionantes. Eu tinha uma funcionária de uma cidade do norte de Minas, que a cidade era tão violenta que eu brincava com ela que primeiro eles matavam, depois eles perguntavam o nome. Que a família dela inteira sofreu uma chacina. Ela foi para lá porque a família inteira, não sobrou ninguém, tinha sido morto. Por causa de que começaram primeiro com uma ofensa e mataram todo mundo. Entrou lá e matou a família inteira. Sem perguntar quem é que foi que fez a ofensa. Metralhou de ponta a ponta. E resolveu. É uma espiral. Então eu preciso, primeira coisa, renunciar. Jesus falou assim: de onde que surge o mal? Quando Jesus fala, a impureza é o que entra? Não, é o que nasce do nosso coração. É daqui que saem os pensamentos ruins, né? E mesmo a gente sabendo que aquilo é o mal, a gente tem uma tendência a fazer o mal. Ah, Filó, de jeito nenhum, não penso nisso. Vocês querem ver como é que isso é possível? Se a gente for bem sincero, como é que a gente já fez isso em algum momento? Muitas vezes a gente, porque de desejar o eros, né? Aquele amor da paixão, você usa o outro e somente. Isso é um risco. Segundo, às vezes a gente tem tanto dinheiro que a gente é incapaz de perceber a necessidade do outro que está do seu lado. Ou eu ganho poder, e se eu ganho poder, eu oprimo o outro que está do meu lado. Quanta opressão, quanta violência, quanta injustiça, quanta coisa tem no mundo. Então, quantas vezes você recebe o mal, e mesmo sabendo que é errado, você pensa assim, com vontade de matar o outro. Ele podia morrer. Ou ele podia sofrer a mesma coisa que eu estou sofrendo, que é uma forma de eu vingar. A gente deseja, nem que seja por um momento. Está certo? Não, nós sabemos que não está certo, mas a gente pensa. Porque somos humanos. Por que que isso é natural em nós? Porque é a nossa sobrevivência. Nós queremos a nossa vida de qualquer sobreviver. Muitas vezes nós queremos de qualquer forma. É porque a raiz do mal, a raiz do pecado está na forma como a gente vive o egoísmo. A gente olha só para nós. Então, uma coisa que a gente precisa, primeiro, é renunciar ao mal. Segunda coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa ofensa que chegou em nós. Eu tenho que ser capaz de me ver nessa dor, de ver a dor que chegou, a forma como ela chegou, e se eu permitir, essa ofensa, essa dor que chegou até mim, vai me fazer com que eu possa revelar para mim mesmo quem eu sou. E aí eu vou avaliar quanto de paciência eu tenho dentro de mim, quanto de bondade eu tenho, quanto de solidariedade eu tenho. E também entender o quanto do mal, o quanto da ira existe, da forma da agressividade tem dentro de mim, que eu respondo na mesma moeda às vezes. Eu vou lá no olho por olho, dente por dente. Estou falando mentira? Estou não. A ira, o rancor, a amargura vai tomando conta do nosso coração e nós vamos ficando envenenados. Até eu conseguir trabalhar de forma que eu vejo o outro e aquilo não mais me afete. A cicatriz está ali, mas a ferida não abre mais, compreendem? Eu consigo conviver. O mal aconteceu, mas eu não sou determinado por isso mais. Vocês já descobriram que vocês são capazes de matar? Vocês acham que vocês não são capazes de matar? Porque eu descobri que eu sou. E o dia que eu descobri isso, eu sofri muito. O dia que eu descobri que a ira me faz matar. Por que eu não matei ninguém até hoje? Porque Deus não permitiu. Porque provavelmente tanta Eucaristia, tanto terço, tanto joelho, já fez com que Ele me mudasse. Por que eu estou falando isso? Porque o terceiro passo é entender o outro. E eu não posso endemoniar o outro. Eu não posso achar e colocar o outro, que por causa de um ato ele é aquilo. Eu não posso reduzir o outro a um ato. Porque você pode matar. Você entra na sua casa, seu marido está abusando sexualmente do seu filho, você mata seu marido, você é má? Não, você salvou o seu filho naquela hora. Mas você matou o seu marido, porque foi um acesso de ira. Essa pessoa que fez isso teria feito pior do que ela, que é capaz de ter picado ele inteiro. Quando abusa de uma criança de 3 anos de idade.
Então você é capaz de imaginar o mal, a agressão que tem em nós, não é fácil. Por isso que a gente tem que ter a coragem de, quando a gente é ofendido, a gente tem uma oportunidade de se ver. Porque é uma coisa tão interessante que acontece, que quando eu sofro mal, quando alguém me humilha, quando alguém me ridiculariza, quando alguém faz um mal comigo, é a oportunidade que eu tenho de converter. Ó, não é o quem me ofendeu que me converte, sou eu que sou convertido. Que eu tenho que mudar a forma de olhar, eu tenho que mudar a forma de me ver, ver o ato e ver o outro. Não é fácil. Não é uma brincadeira o perdão. Por isso que eu acho que é impossível alguém falar com você, acabou de matar sua filha, você perdoa? Como é que você responde que perdoa? Fala, não, vou matar ele também. É a primeira reação. Se não tiver nada para falar, fica calada. Porque eu preciso trabalhar em mim o mal que chegou. Eu preciso trabalhar em mim. Eu não respondo mal com mal. Jesus falou que não. Mas é um processo, não é mágica, gente. Nós somos humanos. Então, enquanto a gente não assumir isso em nós e falar, Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não sou capaz. Isso não é humano, Senhor. Humano é eu reagir da mesma forma. Então, não é brincadeira, mas eu tenho que olhar para o outro e falar, eu não posso te determinar pelo mal que você fez. Uma vez eu fui a uma penitenciária, já aqui em como é que fala? Nova Lima, onde os presos já estão na fase de quase ir para casa, né? Então lá não tem guarda, lá não tem chave, e eu fui lá para falar com eles na época do Natal. Tive oportunidade de ficar lá com eles, de entrar na cela, de fechar a porta para ver o que é ficar preso. Fiquei lá, umas horas lá com eles. E conversar sobre isso, e falava com eles, vocês não podem ser determinados pelo mal que vocês fizeram. Porque a pessoa é mais do que aquilo. Não é um ato que te define, você tem que ser mais do que aquilo. Então, entender o outro, ver o outro, é fácil? Não, mas é possível? É. Quando o marido te trai, você pode reduzir só ao adultério? Não, senão você nunca mais vai olhar para ele. Mas a gente é capaz de perdoar, de zerar e começar de novo? Não é fácil, mas é possível. Porque Deus age em nós. Mas a gente tem que ter uma disposição, um desejo de que Ele faça. Porque senão a gente não vai reagir. Porque quando a Bíblia relata, que está lá em Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés e fala que Ele é um Deus cheio de bondade, que Ele é compassivo, que Ele perdoa, que Ele é pura bondade. É isso mesmo, Deus é isso. Quem revelou isso para nós foi Jesus. Jesus passou no mundo perdoando. Ele perdoou aquele que era bom, que era mau, aquele que perseguiu, aquele que não perseguiu. Jesus curou a todos, perdoou a todos e nos ensinou. E porque Ele fez isso, vocês imaginam o caminho da paixão? Ele revidou em quê? Em nada. Tantos insultos, tantos escarros, tantas vezes que bateram o rosto dele, quebraram o nariz dele, colocaram uma coroa de espinhos, e tudo mais que vocês meditarem da paixão. Ele em nenhum momento revidou a violência, em nenhum momento. E no momento da cruz, Ele pede que o Pai perdoe. Então, quando a gente entende que a gente é humano, que a gente também pode ser capaz daquele ato, que eu também tenho mal em mim, que posso fazer, se Deus não trabalhar demais, se Deus não, né, é o fogo com o milho, né, que tem que transformar na pipoca, é muito fogo, é muito espírito, que tem que queimar o barro para fazer isso, para fazer com que a gente seja muito mais espírito do que barro. Então, quando a gente tem consciência da nossa situação de miséria, daquilo que eu sou capaz, eu falo, Senhor, somente a vossa graça em mim é capaz de, porque eu não sou capaz de nada. Por isso que Jesus falou, sem mim, nada. E nada é nada. Nada é nada. Quando eu entendo que eu vou perdoar sem si e sem mas. Eu te perdoo desde que, não, aí não vale, não é perdão. Eu te perdoo, mas eu te perdoo porque eu sou superior a você, sou benevolente, sou magnânimo. Não. Eu te perdoo porque eu sou humano igual você, feito de barro, e talvez eu tivesse feito até pior. Ah, esse caminho é tão simples, não é? É muito, porque de vez em quando esse assunto pode voltar, essa ferida pode voltar. Por isso que é um caminho fatigante, por isso que o perdão ele é um processo. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer.
Não é uma brincadeira. Isso é um trabalho muito grande. Meu marido está ali escondido, mas quando ele viu, ele presenciou os bandidos matarem a esposa dele. Tiro. Matou a mulher. Estava organizando a festa de 25 anos de casado. Ele viu quem era, eram 3 jovens drogados. Pediram a chave do carro, ele deu. Mesmo assim, eles queriam matar além disso. Qual do mal? Claro que ele não estava com tudo organizado para matar. Claro, virou o Charles Bronson. Sabia onde é que os meninos moravam. Sabia tudo. Sabia que ainda a polícia era corrupto e protegia os bandidos. Sabia tudo. Até ele arrumar coronel que o ajudou a descobrir tudo. E ajudá-lo a não vingar. E deixar que Deus fizesse. Os 3 já morreram. Não porque ele mandou. Mas a vida que você faz uma opção, te leva, a vida é feita de escolha. Diante de nós está o mal e o bem, você escolhe o lado que você quiser, está na Bíblia. Diante de ti está a água e o fogo, escolhe, estende a mão para o que você quiser. Mas assuma as consequências do seu ato. Então o perdão é uma coisa que te transforma, que te converte. Te converte, fala, gente, eu tenho que viver como alguém que viveu sendo perdoado. Porque quem que nos perdoa todo dia? Deus. Quantas vezes está escrito na Bíblia que nós caímos no dia? Puxar a memória de vocês para a Bíblia. Quantas vezes? Quantas vezes o justo cai num dia? 7. Eu tenho que viver da situação, da condição, eu tenho que partir do suposto que eu vivo porque eu sou perdoada. Porque senão nós viramos tão de pó, que não tinha ninguém de pé. Então, quando eu entendo que eu sou perdoada, que eu sou um nada, que eu sou miserável, que se não fosse a graça de Deus, eu já teria feito, era muita tragédia, eu falo, não, eu tenho que ter paciência demais com o irmãozinho que ainda não descobriu isso. Por isso que a conversão, cada vez que as coisas acontecem, te deixa contrariada, te deixa magoada, te deixa ofendida, é falar, não vingar. É falar, Senhor, quanta coisa em mim precisa ser trabalhado. O quanto quando eu estou girando diante do meu amor próprio, e achando que eu sou o supra-sumo do sumo, que eu não posso ser magoada, não posso ser ofendida, porque eu sou perfeita. Imagina, eu sou pior do que ela, se for olhar. Quantas vezes é bom a gente se colocar no lugar do outro e falar, será que no lugar do outro não teria feito pior? Quando eu escutei umas histórias lá na penitenciária, não sei se vocês já foram visitar, de sentar com os presos e conversar com eles, escutar as histórias, escutar de onde que saiu aquela reação de violência, com quantos eu falei assim, não, teria feito pior. Você foi até bacana, viu? Diante daquela situação, você foi até bacana. E no final, eles pediram a oportunidade de rezar por mim. Eles me colocaram no meio, rezaram por mim. Cantaram. Compreende a diferença? Somos irmãos, feitos do barro. Só que uns já descobriram a caminhada, outros ainda não. É isso que a gente precisa compreender. Por isso que Jesus tem tanta autoridade sobre a nossa vida, quando Ele fala, perdoe os seus inimigos. Reza por aquele que fala mal de você, por aquele que te persegue. Vocês já estão fazendo isso? Vocês já estão nessa etapa de rezar pelos inimigos? Fala que nada, eu quero matar mesmo ele. Eu não quero saber de perdoar nada ainda. Mas enquanto aquilo que Jesus falou, se você cumprimenta só aquele que te cumprimenta, que diferença você faz? Qualquer pagão faz isso. Cuida daquele que faz mal para você, aquele que falou mal, usa de misericórdia com a vida do outro. Isso, essa página do Evangelho, a gente não pode colar. Porque está escrito no Pai Nosso o que mesmo? Perdoai as nossas ofensas. Misericórdia, a gente fala isso todo dia. Imagina se eu falar de verdade para Deus, o Senhor me perdoa na medida igualzinho eu perdoo o meu irmão, nós estamos lascados. É porque a gente reza no automático. A gente sabe nem que acabou de rezar. Mas presta atenção em cada palavra que a gente falou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me ofenderam. Olha o parâmetro que eu dei para Deus. Eu dei para Ele a mesma balança. Só pode me perdoar assim como eu perdoo o outro. A gente precisa pensar. Fala que eu vou pular esse pedaço Pai Nosso por enquanto, quando eu não estou sendo capaz de rezar esse pedaço, não.
É mais honesto, não é? Não é mais honesto? Fala, vou pular esse pedacinho. À medida que o senhor for me melhorando, vou rezando. É por isso que a gente tem que comungar todo dia. É por isso que tem que confessar todo mês. É por isso que tem que rezar o terço. Fala, Senhor, vai trabalhando o meu coração, meu filho. Vai tirando o mal que habita em mim. Vai tirando essa raiz egoísta, que acha que o mundo é meu, tudo é meu. Quando eu não entendi nada, Senhor, que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Me ajuda. Me ajuda a pensar na minha morte todo dia. Isso é uma coisa espetacular. Pensa, a hora que você acordar de manhã, pensa na morte. Fala, hoje pode ser meu último. Você vai magoar quem? Você vai ferir quem? Vai falar mal de quem? Aguardar a língua, porque pode ser a última oportunidade. Guardem bem. São Tiago fala assim, aquele que é capaz de frear a língua, ele tem muita coisa, salva bem o corpo, que a língua mata. Então a gente precisa ter cuidado. Se você pensa que hoje é o último dia, você fala, eu vou pensar bem em tudo que eu fizer hoje, porque pode ser a última oportunidade. E eu sempre penso assim, quando alguma coisa me deixa muito chateada, eu penso sempre, meu parâmetro é sempre assim, Jesus, diante do Senhor, lá na hora da minha avaliação, isso vai servir de quê? Para nada, vai me atrapalhar a pegar o céu. Então vamos resolver esse negócio de uma vez, né? Bobagem. Por que eu estou ofendida com isso? Bobagem, estou achando que sou muita coisa, sou nada versus nada. Como diz uma amiga minha, zero bolinha on. Então, é nada. Então, às vezes a gente fica muito melindrado com muita coisa, ou com pouca coisa. Começa a ver isso na dimensão da eternidade. Fala, isso diante de Deus, eu vou morrer de vergonha de ter ficado chateado, ou de ter respondido diante disso. Por que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Por quê? Porque é o jugo do perdão, gente. Ele perdoa. Por que o nosso fardo é sempre pesado, gente? As ofensas que a gente vai guardando na vida, liberta isso, porque isso dá câncer. A mágoa dá câncer. É igual que as bombas de fusão, você tem aí pingando, gota a gota o ódio. Para quê? Fala, bobagem, quero o céu, bem. Ó, larga isso para lá. Então, por que nós estamos conversando sobre o perdão? Porque nós precisamos de trabalhar isso na nossa vida. E isso é uma página que nós não podemos pular, porque nós temos um jeito cristão de viver isso, porque nós seguimos Jesus. Senão nós estamos negando a nossa fé. Mas se eu sou cristã, o jeito de eu reagir às ofensas tem que ser diferente de qualquer um que é pagão ou ateu. É um caminho? É um caminho. Você já me perdoa? Não, ainda não, eu estou trabalhando isso em mim. Porque primeiro eu preciso entender isso, eu tenho que renunciar à vingança, eu tenho que me ver, eu tenho que te ver, e aí entender o processo. E por causa de Jesus falar, o que eu sou feita para muito mais, Ele também é feito para muito mais. E é assim que eu preciso caminhar. Mas é primeiro uma decisão, nós temos que decidir pelo perdão. É preciso pensar, porque o dia inteiro, a ofensa acontece o dia inteiro na nossa vida. Alguém chega perto de você e fala, sabia que falaram mal de você? Sabia que estavam te criticando? Sabia que falaram que a sua roupa é horrível? Sabia que falou que você fez isso? Sabia que falaram isso? Isso o dia inteiro acontece. Que você foi julgada, condenada, não é assim? O dia inteiro. Se você for levar isso tudo a peito, como é que vai fazer? Não vive bem. O outro, guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. O outro tem o direito de pensar de nós o que ele quiser. Tem o direito de julgar do jeito que ele quer dizer que ele esteja certo. Porque qual a única pessoa que te conhece? Compreendeu? Então o outro tem o direito de pensar o que quiser a seu respeito. Isso é que você não tem que ficar ofendido. Mas isso é quando a gente deixa de querer ser o centro das coisas. Se a gente vive aqui, a gente vive para quem? Pelo menos deveria ser. E se a gente morre para quem? Então, no final das contas, nós estamos com? E é o que importa, o que ele vê, o que ele sabe, o que ele conhece do seu coração. Então, esse é o caminho que nós não podemos fugir dele. Nós precisamos pedir a Jesus todos os dias a graça. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Me dê um coração como o seu. Porque o meu coração eu não vou perdoar.
porque isso não é humano, mas isso é um processo da minha conversão. Isso que nós temos que entender. Isso que é tão escandaloso no perdão. Quem é convertido? Não é quem te ofendeu, é o ofendido que é convertido. Porque eu passo por um processo de avaliação minha, de descobrir aquilo que sou e aquilo que essa atitude minha pode significar. É um desafio? É. E eu quero terminar com uma oração, uma das orações mais lindas que eu tive a oportunidade de ver. E essa oração foi feita por um homem que esteve preso, era judeu, esteve preso num campo de concentração. Você imagina uma figura para conseguir chegar num estado desse? Claro que está santificado, o mundo não sabe o nome dele, não, nem nós. Mas, a hora que vocês escutarem essa oração, vocês verão. Isso foi encontrado nos poucos pertences que um judeu preso tinha. Imagina, você num campo de concentração, conseguir escrever isso aqui, é algo que só Deus pode fazer no coração de alguém. Eu jamais serei capaz de escrever uma coisa dessa. Jamais conseguirei ter um sentimento desse homem. É muita graça, é muita transformação de Deus em nós. Por isso que a gente precisa estar sempre colado aos sacramentos de Deus, para que a gente possa viver de verdade a nossa fé, que a nossa fé é uma fé exigente. E a gente precisa viver o perdão, porque nós sempre dá o testemunho dele. Escutem bem essa oração. Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade.